Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o romantismo. Primeiro que a gente precisa repensar sobre esse ideal romântico que a gente fala nos dias de hoje. Ai, João é romântico, Paula é muito romântica. O que será que isso significa? Será que de fato eles são românticos? O que a gente espera do romantismo de hoje é aquele romântico à moda antiga, né, que se fala. Então, é aquela pessoa que entrega flores, que é muito carinhosa, que é muito presente, que é muito preocupada, né? E aí eu já posso te dar um spoiler. E disso nada tem a ver com o romantismo que a gente vai estudar hoje. Então, toda vez que a gente for falar fulano é romântico, vamos repensar um pouquinho mais. Por quê? Porque o romântico não é essencialmente um elogio. A gente vai ver que a fase mais importante do romantismo, em termos de características fortes, é uma fase muito avassaladora. É uma fase em que a gente tem altos índices de suicídio na Europa. A gente vê pessoas sofrendo e usando substâncias ilícitas, mesmo para fugir daquela sensação. É um sofrimento pelo sofrimento, é um prazer pelo sofrer. Né? Então, muitas vezes aquelas mulheres amadas que estavam sendo faladas ali naqueles poemas, naqueles textos, muitas vezes elas nem sabiam da existência daquele eu lírico. Né? Então, a questão do amor aí era uma relação muito próxima com o sofrimento. E isso não é nada romântico para os nossos moldes. E a gente não quer ter a característica desse tipo de romantismo. Se eu hoje falo nesses moldes que fulano é romântico, a gente tem muitos problemas a serem tratados, certo? Então, é a partir daí que a gente começa a remontar nosso contexto sobre o que é romântico, então. O romantismo ele nasceu dentro de um contexto muito específico, principalmente na Europa. O romantismo brasileiro foi muito importante, mas na Europa ele foi de muita relevância também. Por quê? O que estava acontecendo na Europa era exatamente aquela quebra, aquela fragilização da monarquia. Então a burguesia começou a ter seus anseios e a questionar por que eles não poderiam participar da vida, assim como a elite, que seria a monarquia, né? O grupo que trabalhava com a monarquia. Isso daqui eu estou falando de forma muito abrupta, né? Claro que os professores de história, as aulas de história explicam com muito mais detalhes, mas aqui eu estou escolhendo os conceitos para a gente conseguir entender de fato o que foi esse momento. Tranquilo? Então, o que nós temos aí sobre contexto é que nós temos essa quebra, essa ruptura desse sistema tradicional de classes. A gente ainda não fala de classes, mas aqui é pra gente entender, né? Basicamente, a burguesia ela começa a ter uma consciência maior de sua posição e começa a ter anseios de mudança social. E dentro daquele sistema político, naquele sistema de governo, essa mudança social ela era meio impossível, né? Aqui, de novo, eu estou falando de forma muito resumida, certo? Todos esses anseios aí, eles resultaram na Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa foi essa virada aí da burguesia a fim de mudar um pouco o sistema político, o sistema de governo daquele lugar, daqueles lugares, na verdade, para ter uma mudança mesmo em termos de vida, né? Então, aquilo, tudo que era feito pela elite começa a ser questionado. A elite aqui que eu digo monarquia, né? Aquele grupo do monarca. Então, tudo que era feito por eles começou a ser questionado, inclusive em termos de arte. O que a gente tem aí do que era considerado arte, do que era agradável aos olhos das monarquias, eram aquelas artes muito clássicas, né? Poemas que tinham métricas muito específicas, versificações específicas, um vocabulário bem refinado. Então, tudo isso começa a ser colocado em pauta quando a gente começa a falar sobre literatura, certo? Assim vai funcionar para as outras artes também, mas o nosso tema principal é a literatura, tranquilo?
Então, esses valores da burguesia tinham a função de superar esse absolutismo. Eles queriam dar uma nova vivência àquela sociedade. Quando a gente tem a Revolução Francesa, a gente percebe que pela história existe uma invasão, né? Uma questão aí entre França, Portugal e Inglaterra, né? Então, todos esses sistemas aí foram colocados em xeque e nos impactaram. Por quê? Porque quando França ameaça invadir Portugal, o que acontece é que a família real portuguesa simplesmente foge de seu país e vem para o Brasil. E isso é um ponto decisivo na nossa história. É um ponto decisivo na nossa história por inúmeros motivos. Primeiro, porque quando eles fazem essa fuga, a gente se torna, por um tempo, a metrópole, né? Ah, Vanessa, será que é a metrópole? Sim, porque quando eles vêm para cá, a gente já tem aí uma diferença sobre o comércio do Brasil, a gente tem um desenvolvimento brasileiro em termos de estrutura urbana, em termos de cultura, em termos de política, então nós passamos a ser o centro. Tanto que logo Portugal se insurgiu contra essa situação. Não foi aceito de forma pacífica, certo? Eles se insurgiram contra essa situação e pediram que a família real portuguesa voltasse ao seu país urgentemente, né? E eles tinham essa sua razão, porque eles estavam virando muito mais uma colônia e nós aqui muito mais uma metrópole. Mas no nosso ponto de vista aqui brasileiro, isso foi um ponto muito decisivo. Foi a hora que a gente teve, começaram a aparecer as bibliotecas, né? Então a gente tem a Biblioteca Real Portuguesa aqui. A família real portuguesa começou a desenvolver a relação econômica do Brasil, né? Então o Brasil começou a ter um outro lugar no contexto mundial. É claro que sempre muito atrás das grandes potências, porque nós estamos falando de um país que nasceu em 1500. Tá? Mas ainda assim o Brasil começou a ter um outro tipo de importância diante do mundo, principalmente por conta do nosso grande mercado, né? Nossa quantidade da população. Então, isso foi muito importante. Por quê? Porque quando a família real portuguesa veio para o Brasil, a gente começou realmente o nosso processo de nação. É claro que isso é uma construção que vai durar por muito tempo, inclusive dura até hoje, o nosso ideário de nação, a nossa questão nacionalista, o nosso amor à pátria. A todo tempo a gente fala sobre questão de nação e uma ultravalorização das questões naturais. Então a gente vai olhar para a natureza, a gente exalta a natureza, a gente fala, caramba, no Brasil a gente pode viajar o mundo inteiro, mas não tem nada mais bonito do que o Brasil. Sim, mas o Brasil é só isso? Né? Eu acho que o Brasil é muito mais do que isso. E até hoje a gente tá nesse processo de construção do ideal nacional. Mas o nacionalismo começa a tomar uma certa forma aí, porque até então a gente não tinha anseios separatistas. A gente era uma colônia tão colônia que nossa mente aqui no Brasil não tinha um apreço para uma separação e uma independência de fato. A gente estava numa posição muito confortável para nós. Então, cada vez os ricos ficavam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Então, a gente fala aqui desse momento que a gente ainda tem a questão dos escravos aqui. Então, a elite desse lugar, que é o Brasil nesse momento, era uma elite muito confortável. Ela não tinha anseios separatistas. Tudo mudou quando a família real portuguesa veio para o Brasil e apresentou todas as possibilidades que a gente poderia ter e como colônia a gente não teria, principalmente a questão do comércio, né? Isso abriu o horizonte para o Brasil, né? E logo em seguida vieram os anseios separatistas, os anseios de independência, certo? Então, a vinda da família real do Brasil para o Brasil foi muito importante, primeiro, para a construção do ideário nacional e, segundo, para a questão da independência do Brasil. E aí você pode perguntar assim para mim, tá, Vanessa, legal, o romantismo da Europa, eu entendi. O romantismo lá, ele quer quebrar com aqueles valores clássicos por conta de serem contra aquela elite do momento. Legal. E aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil a gente não era contra a elite em si. A gente queria a nossa independência, mas a gente manteve o ideário da monarquia,
né? A gente continuou com uma monarquia mesmo após a independência. E aí você pode me perguntar, eles querem romper com o quê? Gente, se vocês forem lembrar, o que a gente estudou antes do romantismo foi o arcadismo. E o arcadismo é como se fosse uma remontagem do clássico. Então é muito natural que depois que a gente tem um momento literário muito estigmatizado, muito estruturado, é muito normal que o momento literário seguinte venha para romper com essa forma, porque é algo muito limitador. Quando você tem uma estrutura muito estigmatizada, muito parada, quando você tem uma obrigatoriedade de fazer certas coisas dentro de um poema, você tem uma limitação da sua expressão, certo? Então, o que o Brasil se propõe é essa quebra com o arcadismo. Eles não queriam mais esse ideário clássico e começaram a se renovar através do romantismo. E a gente vai entender agora várias dessas características, como a gente tem versos livres e versos brancos. O que isso significa? Significa que nós não temos nem rima e nem métrica fixa. São coisas maleáveis. Muitas vezes, quando a gente tem um verso branco, ele não tem rima nenhuma. Então, a sonoridade do poema não é o ponto-chave naquela questão, né? E muito menos a métrica. Então, quando você separa as sílabas poéticas, que é aquela métrica clássica, que são os versos decassílabos, então você tem 10 sílabas poéticas, isso também se remonta. Eles começam a repensar e modernizar um pouco essa estrutura literária. As características do romantismo, então, a gente vai entender que depende da fase. Aqui eu vou falar como uma forma completa, mas a gente vai conversar na próxima aula sobre cada fase, tá? Mas, de forma geral, a gente consegue ver um egocentrismo porque as pessoas, os poetas, os eulíricos, começam a olhar para o interior, para os seus próprios sentimentos. Então, sai essa ideia de olhar para a cidade, para o campo, olhar para o entorno da pessoa e começa a olhar para os seus próprios sentimentos. É normal quando a gente tem aí um processo de revolução, né? Porque as pessoas param de olhar aquele cenário que está ali passivamente e começam a agir, olhar para seus próprios anseios. Então, por isso a gente vê muito o romantismo sendo um movimento literário muito egocêntrico, é muito voltado no eu lírico. A gente tem a questão do sentimentalismo, muita presença dos seus sentimentos, de como você se sente sobre isso, e principalmente quando a gente fala de sentimentalismo, a gente está falando de um sofrimento, né? A gente não está falando de um momento que está super alegria, uhul, carnaval, não é isso. Nós estamos falando de um momento de sofrimento, certo? Então, esse sentimentalismo é sempre ligado à sofrência, vamos dizer assim. A gente vê muito a idealização do amor e da mulher. Então, existe essa idealização, é o que eu falei, muitas vezes aquelas situações, elas nem existem na vida real. É o sofrer pelo sofrer, né? Então, essa questão do romantismo, ela é muito presente, certo? A gente tem a fuga da realidade, é o que eu estou falando aqui. As pessoas param de viver aquele cenário social, aquele cenário real e começam a olhar para si. E aí essa fuga da realidade, gente, ela pode acontecer no poema de várias formas. A gente tem a questão da morte, né? Então muitas vezes a morte é tida como solução nos nossos textos literários desse momento, o que é extremamente depressivo, né? Além disso, nós temos também muita questão de Freud, muita influência de Freud aí nesse momento. Então tem muita questão do sonho, tem muita questão da loucura, você percebe muito um clima muito pesado nesses textos literários, certo? São todos, Vanessa? Não. Mas a gente está falando assim as características gerais desse movimento. A gente tem a questão, principalmente no Brasil, do indianismo, que é o nosso herói nacional. É a primeira vez que a gente coloca o índio como o centro da nossa história. Então, o indianismo no Brasil é muito importante. A gente tem o culto da natureza, a gente já vai entender mais um pouquinho por que a natureza retoma aqui. Esse culto da natureza é dentro de um ideário nacionalista, tá? Ainda assim, muito imaturo, porque as pessoas não percebem que o Brasil não é só natureza, tá? A gente vai conversar sobre isso na fase específica dele, dessa característica. A gente tem a questão da religiosidade, né? Lá na Europa, o romantismo é um momento de volta à Idade Média, muitas vezes, né?
E essa volta à Idade Média é um momento de muita religiosidade, então tem esse tensionamento aí das questões religiosas, e isso aparece também nos poemas desse momento, né? Nos textos literários desse momento. A gente tem a questão do reformismo, então eles não querem viver mais daquela forma. De novo, a gente está no meio de uma revolução, mudando essa forma de governo, então eles querem reformar tudo isso, e isso vai entrar para o nosso poema, para o nosso texto literário, através da liberdade de criação. Então a gente para de ter textos estáticos e com uma estética sempre a mesma, uma estética que não é inovadora, tá? E a gente começa a ter um movimento mais libertário nesse sentido. Então, o fluxo ali era um fluxo mais de interiorização e a forma era menos importante. A gente tem os versos brancos e livres, que a gente já conversou, e o uso de linguagem expressiva. Então tem bastante figura de linguagem que as bancas aí de vestibular adoram cobrar nesses textos, certo? Então aqui é um primeiro panorama sobre o romantismo, e na próxima aula vocês vão seguir com as fases. Tranquilo? Um beijo e vejo vocês mais tarde.